O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje, o Evangelho desse dia, e junto com a primeira leitura de hoje, já quase às vésperas do Natal do Senhor, está aqui para nos mostrar e revelar o sobrenatural, a divindade de Cristo, o seu nascimento divino, através, e é assim que a gente lê o Evangelho de hoje, para nós tão conhecido, dessa manifestação do anjo do Senhor, que vem dizer a Maria que ela vai ser a mãe do Salvador. E aí nós temos a pergunta: mas como isso? Nesse como de Maria, é esse como de Nossa Senhora e a impossibilidade dela que abre espaço para o divino acontecer, para o milagre acontecer. Portanto, a concepção virginal e milagrosa de Jesus. Jesus que é Filho de Deus. E aí esse Evangelho tem essa pergunta de Nossa Senhora no meio aqui. E é uma pergunta que, por um lado, é um problema, por outro lado, é a grande graça. Na nossa vida, todos nós, muitas vezes, podemos ter um problema, uma impossibilidade mesma, algo de impossível, algo de inalcançável, algo que nós não podemos resolver ou fazer. Mas é justamente nesse lugar que acontece a grande manifestação de Deus na nossa vida. Naquilo que nós não podemos, é onde Deus chega. Naquilo que nós não temos, é onde Deus atua. O Evangelho é belíssimo, nas suas imagens, nas suas palavras, na visitação do anjo, e naquilo que o anjo vai propor à Virgem Maria. Primeiro, o dom da alegria. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Portanto, irmãos e irmãs, a alegria é filha, é fruto da graça, da amizade com Deus. E o anjo dá como que um mandamento a Nossa Senhora: se alegre. Não sei, talvez ele olhou o restinho de Nossa Senhora ali, e Nossa Senhora, ao ver o anjo, estava com a cara de apavorada, de medo. É como se o anjo estivesse dizendo: muda a cara, minha filha, alegra-te, cheia de graça, Deus está com você. O Deus Emanuel vai nascer de você. Mas a alegria, alegra-te, cheia de graça. Irmãos e irmãs, acho que uma coisa que a gente tem que pedir sempre a Deus e todo dia é a graça da gente saborear a nossa vida. E muitos cristãos têm vivido uma vida triste.
Aquela tristeza um pouco do filho mais velho na história do filho pródigo. A pessoa está na graça, ela está na casa, mas ela é triste, porque no fundo parece que tem um ciúme, uma inveja do mundo lá fora, né? Às vezes a gente faz o que é certo, mas não saboreia a alegria do que é certo. É igual comer salada, comer verdura. Eu como porque é certo. Já fiz cirurgia bariátrica, não posso ir por esse caminho de novo. Agora eu vou dizer que eu gosto. Não gosto, não é? A pessoa está vendo, vai comer uma salada, padre. Você olha para aquela couve-flor, você fala, é certo, não é? Mas a gente queria mesmo era a carne gordurosa. A gente está de olho mesmo no torresmo, é ou não é assim? Não é? Uma água com gás, com limão. Mas tu queria mesmo era a coca, não é assim? Isso é uma artimanha quase que demoníaca, meus irmãos. Muitas pessoas precisariam ouvir hoje de Deus de novo. Ei, muda essa cara, se alegra, você é cheio de graça. Muitas pessoas estão tristes de serem honestas, tristes de serem castas, tristes de serem boas e tristes de servir a Deus. O demônio, quando não consegue tudo, ele se contenta em ferir a nossa alegria. Então é aquele sentimento de estar ruim, mas está bom. Fazer o quê, né? Ruim com Deus, pior sem Ele. Uma vida cristã muito acabrunhada, muito bege, sabe? Uma coisa assim, muito pastelzinho. Olha só, alegra-te cheia de graça. E às vezes, meus irmãos, nós somos capazes de entender pela fé, reconhecer que graças a Deus nós estamos na graça de Deus. Mas a gente não está feliz por isso. A gente tem uma inveja da desgraça. No fundo, fôssemos nós mais corajosos um pouquinho, a gente estava no baile funk também. Fôssemos nós mais corajosos um pouquinho, a gente também estava do outro lado também. Então olha lá, a alegria de estar na graça. Você não está na graça só para ir para o céu, você está na graça para ser feliz. A alegria de ser com Deus, em Deus. Se alegre, Maria, porque você tem a graça de Deus. Segunda coisa que o anjo então vai dizer para ela: a alegria, se tem a graça, tem que ter alegria. Se tem a graça, tem que vencer o medo. Não tenhas medo, porque você encontrou de novo graça. Quem encontrou graça não precisa mais ter medo das consequências da graça. Porque, meus irmãos, quem encontra graça, encontra uma missão. Estou vendo aqui a nossa irmã de Santa Catarina, com a camiseta do saudoso e santo Padre Léo. Não é isso? Um homem que, como poucos, encontrou graça. E porque encontrou graça diante de Deus, encontrou a grande missão que teve, né? Sobretudo a comunidade Betânia e todo o dom que ele tinha da pregação, que consumiu a vida dele. Encontrou graça. Quem encontra a graça, junto com a graça encontra a alegria e encontra um chamado, um caminho interior a ser trilhado. Um chamado vocacional mais forte, mais pleno, mais inteiro. Mas todos nós encontramos um apelo de Deus a algum serviço ao próximo e à igreja. E um apelo de Deus a um caminho interior. E esse caminho e esse chamado não é para nos causar medo. Ele causa num primeiro momento, mas o anjo já está dizendo, não tenha medo da graça que você encontrou. Porque todo mundo que encontra a graça, encontra uma missão, um chamado, um serviço. Não tenhas medo, você encontrou graça. Eis que conceberás, darás à luz um filho, porás o nome de Jesus. Ele será grande, o Filho do Altíssimo, vai ter o trono de Davi, reinará para sempre, seu reino não terá fim. É bom demais para ser verdade, deu até medo. E é por isso que o anjo disse, não tenhas medo. Portanto, irmãos e irmãs, a missão, as boas obras, o serviço a Deus, a renúncia de si mesmo, é para quem encontrou graça, não é para quem está na desgraça. Eu sempre gosto desse exemplo, porque ele é meio cheio de cores, e aí eu acho que nele a gente entende tudo quase. Mas vamos pensar aqui então, o exemplo que geralmente acontece, né? Lá vem ela, padre, estou passando por uma dúvida, no fundo eu já sei o que o senhor vai falar, nem sei para que eu vim, mas eu vim, assim, o senhor sabe. Aí começa,
senhor conhece a minha história. A gente não está aqui para falar dos pecados dos outros. Mas, aí vem. O senhor sabe que a minha sogra é uma velha difícil e ruim de morrer. Né? Que Deus está purgando ela em vida e nós juntos. O senhor conhece a família do meu marido. O senhor sabe que metade dos filhos mora aqui, metade dos filhos mora lá, e aqui tá, não está nem aí. E aí, não sei se o senhor está sabendo, já contaram para o senhor que a minha sogra caiu e quebrou a perna. Aí você fala, mentira, ela quebrou a perna. Quebrou, pá, 2 lugares, vai ter que colocar uns lugares assim aqui. E o duro de dar esses exemplos de cidade pequena é que o povo já está pensando qual é a véia que quebrou a perna e colocou pino em 2 lugares. Gente, a perna aqui é só um exemplo, pode ser AVC, pode ser labirintite que atacou. Você tá, não fica tentando achar a pessoa, não, que vai que você acha, não, mas não é brincadeira. Enfim, a véia é ruim de morrer, a véia é difícil, o senhor sabe que eu sempre tive dificuldade com ela, que não fosse meu acampamento, eu não tinha perdoado ela até hoje, porque ela nunca gostou de mim, porque ela sempre gostou da outra, porque a outra é rica e magra, e e agora ela caiu, quebrou a perna, a labirintite está atacada, o médico falou que ela não pode ficar sozinha, seja lá o que for. E aí assim, padre, ela não pode mais ficar sozinha. Ela vai acabar se matando qualquer hora, que ela confunde os remédios. Tá. E aí a pessoa está numa profunda revolta, de que ela já sabe que sobrou para quem? A véia. Para ela. É ela que vai ter que cuidar dessa sogra. Não é isso? Metade dos filhos não está aqui. A que está aqui só bebe cerveja e troca de homem. Não paga as próprias contas. E aí, gente, nós nesse exemplo temos uma dificuldade em entender isso aqui. Nós encontramos graça diante de Deus. Aí você tem que falar, oh, mas minha querida, eu entendo você. Ela é pau de dar em doido mesmo, porque eu já atendi sua sogra. Até eu perdi com as paciências com ela com 5 minutos. Imagino você. Mas você encontrou graça, meu anjo. Não é? Você encontrou graça diante de Deus. Essa cruz é sua, não é castigo, é graça. Você encontrou graça. Quem encontrou graça? Ó, você é a mais ponderada, equilibrada. É a única que tem um marido, gente boa. As outras tudo sofre na mão do capeta. Seus filhos são mais ou menos. A senhora tem carro, mora meio perto da igreja. Não é verdade? É a única que reza nessa família. Deus está lá do céu olhando para essa velha de perna quebrada. Ele vai entregar essa mulher para quem? Para a senhora. Pega que é teu, você encontrou graça diante de Deus. E a gente precisa entender esse movimento da vida. Tem hora que é com você a história, não é com os outros. E ser com você não é um castigo, é uma graça. Meus irmãos, se há algo de bom a ser feito nesse mundo, na nossa família, na nossa cidade, no lugar onde a gente trabalha, vai ser através dos desgraçados. Vai ser através dos engraçados. Engraçado vem de entrelaçado, envolvido na graça. E nós precisamos entender isso. A fé não é um resort hotel. A fé não é um centro de estética. A mulherada gosta, né? Vocês entram lá, deita, e os caras batem em você, drena, drenagem, faz a drenagem, estica, aí você sai glamurosa para desfilar. Isso não é o Evangelho, nem para vocês, nem para mim. Esse encontrar graça é encontrar o que você vai fazer da vida e com a vida, em favor de outro. Dá medo? Dá, mas já pode parar de ter. Dá medo, mas já sossega teu medo aí, não agarra nele não, não precisa ter medo. E aí vem a pergunta de Maria. Ela gostou da história, apesar do medinho dela, ela não falou, imagina eu. Não, o que ela disse? Como é que vai ser esse trem aí? Gostei. Como será? Se você me disser como será, eu topo. Eu só não estou entendendo o como, né? Maria quis a missão dela. E aí então ela coloca essa abertura que o ser humano precisa fazer a Deus, você e eu. Como acontecerá isso? Eu não conheço homem, eu não sou casada. Como é que vai acontecer isso? Eu tenho um impossível aqui, um problema de logística até, né? Eu estou aceitando ser mãe, mas cadê o pai? Preciso de um pai para ser mãe. Cadê o pai para fazer o menino? Não tem. Como acontecerá? E aqui está, irmãos e irmãs. Não é natural o que Deus nos pede. Deus nos pede às vezes coisas e nos convida a algumas coisas sobre-humanas. Não é desumana, é sobre-humana. Ser mãe do Salvador não é algo desumano. Coitada, não faz isso com ela, anjo. Ser mãe do Salvador não é desumano, é
sobre-humano. A missão que o Padre Léo viveu não era desumana, mas foi sobre-humana. Só Deus explica o que ele construiu e deixou na terra. Mas não é desumano. É através e superando o humano. Como acontecerá isso? E é nessa pergunta da vida que a gente faz que entra a intervenção de Deus e o grande sinal de Deus. A primeira leitura de hoje, que está lá no profeta Isaías, capítulo 7, a partir do versículo 10, o Senhor falou com Acais dizendo: pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal da presença de Deus. Quer provenha da profundeza da terra, quer venha do céu. Acais aqui está dizendo: nós queremos um sinal, Senhor. Pode vir do céu, da terra, da direita, da esquerda, não importa. Precisamos de um sinal. E aí então o profeta vai responder: mas vocês não se incomodam de importunar os homens, agora estão querendo importunar a Deus? Então, pois bem, versículo 14, Isaías, lá no versículo 14. O próprio Senhor vos dará um sinal, uma virgem dará à luz. Um sinal, um milagre. Um filho que nasce de uma virgem. Senão não é sinal, senão não é toque de Deus, senão não é dom, presente de Deus. E é por isso então que Nossa Senhora abre o seu impossível para Deus agir. E você tem impossível, e todo mundo tem essa pergunta: mas como será isso? Como é que vai acontecer? Mas como será possível isso que o meu coração está desejando, isso que a minha alma está escutando da parte de Deus? Como será isso? E o como é o Espírito. Versículo 35, o Espírito respondeu, o anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, Maria. O poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o que vai nascer de você não é desumano, é sobre-humano. O menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Portanto, a experiência da graça, quem encontra a graça diante de Deus, não pode perder a alegria, não pode ser vencido pelo medo, mas precisa entender que o impossível precisa ser dado ao Espírito Santo. A gente coloca debaixo da sombra de Deus aquilo que nos é impossível. E foi naquilo que Maria não podia, que ela viveu a maior experiência de fé, foi naquilo que ela não podia, que ela recebeu mais de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, vamos abrir o que a gente não pode. Não vamos guardar, enterrar, sei lá, fazer o quê com os nossos impossíveis. Os nossos impossíveis têm que ser ofertados. E Maria ofertou a sua virgindade, ofertou a ausência de um homem no quarto e na cama à noite para fazer o filho. Ela ofertou o não ter dela a Deus, e foi no não ter, na incapacidade, que Deus agiu e fez, para ficar claro que foi Deus, que é sinal do céu. Então nós temos duas escolhas. Com tudo aquilo que a gente olha para Deus e diz: ah, mas eu não consigo, ah, mas eu tenho medo, ah, mas não é para mim. A gente tem duas escolhas com esses sentimentos negativos, e às vezes muito reais mesmo, às vezes a coisa tem sentido, né? A gente tem duas escolhas com isso: se agarrar nisso e dizer não para Deus, ou fazer uma experiência de fé. E aqui está, meus irmãos, por detrás de muita timidez e jacuzice, existe uma profunda arrogância, prepotência e vaidade. Todo jacu é vaidoso, um pouquinho ou um montão. Na verdade, é essa experiência de dizer: Deus, o Senhor não é capaz de me capacitar, o Senhor não é capaz de me ungir, o Senhor não tem para dar o que eu preciso, por isso eu nem vou. Isso é presunção e arrogância. Dizer não a Deus porque eu olho para mim e não me sinto capaz, nada mais é que uma profunda arrogância diante de Deus, de dizer: o Senhor não é capaz de me salvar, o Senhor não é capaz de me honrar, e o Senhor não é capaz de me segurar lá na hora, porque o Senhor é pequenininho, grande sou eu no meu medo. Então fala para quem está do seu lado: já deu essa tua jacuzice, isso vai te levar para o inferno ainda, eu vou enfiar a mão na sua cara ainda. Meus irmãos, a gente vai ficando iludidinho. Esse espírito de vítima, de coitadinho, de nhenhenhé, isso é uma profunda vaidade, e vaidade é demoníaco.
Todos nós temos impossíveis e limites, porque não somos Deus, somos gente. Agora, essa postura diante de Deus, que reluta sempre, toda vez com Deus, e tem gente que acha bonitinho, fica dizendo para os outros, fica dizendo para o pato, fica dizendo para a comadre, que sente vergonha, que eu sou tímida, ai, eu quase morri. Não, padre, eu acho que não é hora ainda da minha vida. Os homens fazem assim, né? Eles ajeitam assim. Porque eu sei. Aí por detrás dessa cantilena, que dá vontade até de abraçar a pessoa, nada mais tem que uma profunda falta de fé, de uma profunda arrogância e de uma profunda presunção. Tem nada de bonito nessa conversa tua aí, não. Tem nada de bonito nessa história, não. A não ser um ego inflamado querendo se proteger das coisas. Meus irmãos, muitas vezes o que nos falta não é fé, é humildade. Vou partilhar uma coisa aqui só para vocês entenderem. Vamos ver se Deus cura alguém hoje. Acho que foi há 4 anos atrás já, uma coisa assim. 4 anos já deve ter essa história aí. Nós temos as nossas necessidades financeiras, e graças a Deus as coisas por aqui foram melhorando, as nossas festas, a gente tirou cerveja já logo de início, aquelas festas de 3 noites, que para não ficar vindo gente aqui, Deus o livre guarde. Enfim, e Deus vai honrando, vai melhorando as coisas. Aí nós fizemos, vou até falar valores, porque o dinheiro desatualizou mesmo, tudo que eu falo agora não vale mais nada, e nem na época era tanta coisa de outro mundo assim, mas para nós aqui era um grande milagre. Eu lembro bem que a gente fez uma festa aqui de São José, isso já deve ter uns 6 anos atrás, acho que foi. Essa festa deu na fritada dos ovos livres lá, uns 170, 180 mil reais. Acho que foi isso. Aí ficamos todo mundo serelepe e pimpão, porque a outra tinha dado 50 conto, pensa. Mas claro que não resolvia a nossa vida de jeito nenhum, mas nos ajudava a andar. Quando foi para o outro ano, vamos fazer a festa de novo, quanto será que vai dar? Começou todo mundo me falar assim, se esse ano der o que deu o ano passado, já é milagre. Se der o que deu, que não vai dar o que deu, padre. Se der o que deu, já é milagre. Está ruim, está difícil, está não sei o quê, não choveu, não sei o quê. Fulano que ajudava mais, o senhor falou alguma coisa no homilia, está encapetado, nunca mais volta na igreja, e ele é baludo e não vai ajudar. E não vai dar, e não vai dar, e não vai dar. Falei, tem que dar, ué, como é que não vai dar? Gente, tem coisa que não pode dar errado na vida. Tem loucura que você entra sabendo que vai dar certo, porque não pode dar errado. Pode dar errado? Você acha que Deus vai me deixar passar um constrangimento desse? Não, imagina. Vai dar, vai dar, vai dar. Aí, escuta essa aqui. Quero que você entenda isso aqui. Falou de dinheiro, você chega, acorda, né? Olha, estava para cair da cadeira, está até animada. Gracinha, te amo. Aqui. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. E foi chegando os dias. Padre, não, vai ser bom. Mas não vai dar, Deus, não. Mas vai ser bom, vai ajudar a gente. Tal. Ah, que legal. Muito bem. Aí senti no meu coração assim, eu vou fazer uma novena para São José, antes da novena de São José. Vou fazer uma novena só eu para São José. Porque começa a novena, é muito assunto, eu queria fazer essa novena. Aí fui fazer a minha novena para São José. Estava eu lá, coloquei o São Josézinho dormindo assim, bonito. Acendi uma velinha, ajoelhei lá na capela, comecei a rezar. E pedi para Deus, primeiro dia de novena, Senhor, abençoa essa festa, São José, olhai por nós, a paróquia é tua, não é minha, eu passo, você que fica, vê o que você faz. Aquela... Tem que saber jogar, né? Aí estou eu lá tentando convencer o santo, abençoa essa festa. Eu ouvi uma voz dentro de mim. O que é? Eu falava assim, né? Como é que é? Dai-nos abençoa essa festa, dai-nos uma festa abençoada. Acho que era essa a expressão que eu gostava de usar. Eu ouvi uma voz dentro de mim assim, mas o que é uma festa abençoada? Segundo dia, estava eu lá rezando, de novo, pedindo a Deus, São José abençoa, faz esse negócio dar certo, para a gente deslanchar algumas coisas, não é que seja tudo muito bom. Eu ouvi uma voz, mas o que é bom para você? Terceiro dia de novena, fui eu rezar, estava pedindo para São José, orando, e aí me incomodou, era uma voz muito forte dentro de mim, mas o que é uma festa bem abençoada para você? A outra tinha dado 180, eu entendi isso, era Deus falando para mim assim, era São José falando comigo assim, se der 190 é abençoado, se der 230 é abençoado, mas se der 150 também você vai ficar... O que é uma festa abençoada? O que você quer? Ih, rapaz,
Aí você me apertou. Eu estou te ensinando aqui a relação entre fé e humildade. Estou na fé ainda, não dorme. Estou na fé ainda. Falei, tá bom então. É hoje. Fechei os olhos, comecei a lavar. Falei, Deus, o Senhor vai falar comigo, o que é uma festa abençoada? Eu vou trucar esse Zé, vamos ver se ele é homem mesmo. E ele me veio uma placa na cabeça assim, ó. Bum. 282. Falei, São José, para mim, uma festa abençoada, para eu saber, para eu sentir que você é comigo, de 180 para 282. Escrevi no papel, coloquei debaixo do santo. O nome disso é fé. Só que a fé para dar fruto precisa de um negócio, chamado humildade. Deus falou comigo, agora você precisa contar isso para alguém. Você não tem fé? Alguém precisa saber. Não todo mundo, mas alguém precisa saber. Passado uns dias de novo. Não, pá, até que também vai ter bom, mas assim, não dá o que deu ano passado. Se der, tá mais. Mesmo com cantilenazinha. Falei para Geraldão. Falei, Geraldão, vai dar, irmão. E vai dar 282. Ele é maior que eu. Ele é um amor de pessoa. Ele estava do meu lado, ele passou o braço em mim, eu lembro disso até hoje. Ele falou assim, ei, padre, o senhor é um rapaz bom, puro. E mexeu na minha cabeça e riu, não de descrença. Acho que ele teve alguma fé em mim naquele momento, mas eu acho que ele achou que foi mais engraçado. Passados os dias, vai dar, pai, 282. Aí eu acho que teve uma reuniãozinha e falei assim, gente, vai dar 282 contos. Glória a Deus, padre, amém. Pô, fizemos uma festa e ao longo da semana vai fechando festa, termina de chegar a doação, termina de chegar não sei o quê. Eu já fui ficando bravo que ninguém fecha esse balancete, eu tinha que divulgar nas missas do sábado, do domingo e nada. A Marília me liga e fala, pá, tá tudo tão atrasado, mas até a metade da missa da noite eu entro lá com isso fechadinho e te entrego. E eu não tinha visto mesmo, aquela semana foi muito corrido. Comecei a missa da noite. Nada desse balancete me chegar, né? Lá pelo final da missa chega ela lá, imprimiu, entregou. Na hora dos avisos da missa, fui lá, peguei os avisos da missa. Falei, agora nós vamos ver quanto deu a nossa festa. Porque eu também não tinha noção mesmo daquela semana, eu não acompanho mesmo essas coisas de perto, não. E aí o que aconteceu? Tinha dado quanto? 281. Até metade da missa do domingo à noite. Eles estavam fazendo as coisas ali, quando eu toco o telefone. Quem é que liga no telefone fixo de uma paróquia, quase 7 da noite no domingo? E uma pessoa, acho que até da comunidade, eu estava viajando semana passada, cheguei agora, me deu vontade de ligar, eu queria queria doar alguma coisa, que eu sempre dou, estou dando uma coisinha, queria doar. Quanto você quer doar? R$1.000. Quanto deu? 282, porque eu tive fé, sim ou não? Sim, é claro, é. Mas porque houve, e eu estou falando isso para a glória de Deus, e para o seu crescimento, porque houve da minha parte um gesto de humildade. Conta para alguém e se arrisca, porque quando eu fui falar, o que veio na minha cabeça? E se não der? Se não der, vão achar que eu sou louquinho, se não der, vão achar que eu sou iludidinho, vão achar o que de mim se não der? E aí o Espírito Santo falou comigo, por que ninguém pode achar? Por que você não pode errar? Você percebe como a falta de humildade trava a fé? Rezei, pedi, enxerguei, vi, escrevi e coloquei debaixo do São José. Isso é fé. Só que fé sem humildade não dá fruto. Por que é que eu não posso passar uma vergonha na frente dos outros? Então não deu o que deu porque eu tive fé. Deu o que deu porque a fé, meu irmão, olhando para mim, não é um saci pererê, querido. Conhece saci pererê, meu anjo? Ele só tem uma perna. Isso aqui não é fé. Deus não é saci, Deus tem duas. E qual é as duas pernas do milagre? Fé, você precisa ter fé. Você quer acolher o desânimo dos outros, você quer acolher as circunstâncias que não estão boas, você vê o que você faz, você precisa ter fé. E a outra perna, para você não virar saci, porque Deus não trabalha com saci? A humildade. Porque se o teu medo de passar vergonha, ou de ser tido por iludidinho, for maior que a sua fé, você matou sua fé, por falta de fé, por falta de humildade. Portanto, queridos, a gente escolhe o que faz com o nosso como. E talvez não esteja faltando fé, porque você sabe que Deus tudo pode. Eu também sei. A questão é essa nossa vaidade. Nós protegemos a gente.
Nós nos protegemos. Então essa experiência, conta para alguém. Conta para alguém que é para ficar feio se der errado. Conta para alguém que é para você saber que foi Deus se der certo. Conta para alguém, isso é um exercício de humildade. Não é você sair propagandeando a sua vida para todo mundo. Mas esse discernimento a gente precisa ter. Está me faltando fé ou está me faltando humildade? Porque meu irmão, minha irmã, se eu coloco debaixo do santo lá 282 mil, mais de 100 mil da outra, isso já faz 4, 5 anos, esse dinheiro vai, acabou, você não precisa me assaltar não. Dá até medo de falar essas coisas, né? O povo. Eu coloco debaixo do santo e não conto. Essa fé não faz nada em mim. Eu coloco debaixo do santo e não partilho com ninguém. Se não dá, se dá, nem testemunho eu tenho para contar. Pedro, quando sai da barca e anda sobre a água, ele teve fé? Sim ou não? O que você acha? Você está num barco, madrugada, e você resolve andar na água. O nome disso é fé, sim ou não? Ele saiu da barca porque ele teve fé? Sim. Só? Ele saiu da barca porque ele teve humildade. Ficou 12 homens atrás dele. Ai, besta. Quer ser herói? Vamos ver o que vai dar esse negócio. Tinha 11 torcendo contra. Ele saiu da barca porque ele teve fé? E porque ele era humilde para arriscar a fé, para arriscar ele. Para arriscar ele. Ai, vai que eu afundo, vai. Como se dará isso? Todos nós temos um como a ser dado ao Espírito Santo. E aí, preste atenção numa coisa. Maria ficou grávida de Jesus através do Espírito Santo porque ela teve fé? Sim. Mas porque ela era humilde. O que ela faz quando o anjo sai? Que foi o evangelho de ontem e que vai ser o evangelho de amanhã. Imediatamente ela sobe para ir visitar Isabel. Veja. Imediatamente ela foi contar para Isabel algo que talvez no fundo ela não tivesse certeza. Ela vê o anjo e já vai anunciar que está grávida. Não podia ter esperado um mês para ver se a menstruação descia ou não? Não podia ter esperado uns 2, 3 meses, porque às vezes não desceu, mas não é que está grávida. A mulher, né, tem umas mulheres muito irregulares, vamos esperar um pouco, esperar esse pé inchar. Ela recebeu algo, ela teve fé, e no que teve fé, foi contar para alguém. E o nome disso é fé? O nome disso é humildade. Maria arriscou a sua imagem diante de Isabel. Vai que eu não estou grávida e falei que estou grávida. Ai, que vergonha. Se você tem muito medo de passar vergonha, você nunca vai viver nada na fé. É simples assim. E às vezes a gente fica dizendo que é o demônio, que é o Satanás, que é os carismáticos gostam, né? É o inimigo. Teu inimigo é a tua vergonha. Teu inimigo é a tua vaidade. Por que você não pode passar uma vergonha? Por que você não pode passar uma vaidade? Um constrangimento? Você não pode errar? Erra, passa uma vergonha. Como Pedro saiu da água e afundou. Você não pode afundar. São Pedro pode, você não. Então, queridos irmãos e irmãs, o sinal de Deus entra em quem junta fé com humildade. Como? Através do Espírito. Nós podemos viver coisas para além do humano. Não desumanas, mas sobre-humanas. Mas a gente precisa abrir a nossa história. Nós precisamos abrir a nossa ferida. Nós precisamos abrir o nosso sonho. Nós precisamos abrir as nossas possibilidades ao Espírito Santo de Deus. Meu irmão, não sei se você sabe, você não está agora dentro do Rotary Club. Você não está dentro do Lions. Você não está dentro de uma associação de bairro. Você não está na reunião do sindicato. Você está numa igreja. Nós não vamos lavrar a ata de uma reunião de pessoas bem intencionadas por um mundo melhor. Imagine the people. Isso é bonitinho para tocar, é bacana, eu gosto. Hein? Mas isso aqui é uma igreja, o nome disso aqui é fé, Deus, Jesus, Espírito Santo. Você consegue entender o sobrenatural? Entende isso? O sobrenatural, o Espírito. Como? Pelo Espírito, pela sombra. Agora o Espírito não desce se faltar fé e se faltar a humildade. E não está nos faltando fé. Porque estar nessa missa a essa hora, tanto aqui quanto em casa, o nome disso é fé. Mas onde é que está a humildade da gente? De sacrificar, de pôr em jogo, em risco, um pouco da nossa imagem.
Quem quer salvar a imagem não vai viver milagre. Quem quer salvar a imagem vai frustrar a missão e a graça que recebeu de Deus. Nosso problema não é fé, é vaidade. É esse orgulhozinho, eu também tenho. Todo mundo tem. E quando você acha que não tem mais, lá vem a vida mostrar que tem um tanto ainda. Vaidade, orgulho e ego, meu irmão, é coisa que quando a gente acha que não tem, vem a vida e a providência revelar que ainda tem um tantão. Mas nós vamos vencendo e tirando isso de dentro de nós. Senão nós vamos frustrar a fé. E aí sim, a fé de Maria teve todo esse fruto, porque ela vai dizer ao anjo então, eis aqui a serva, a tradução melhor é escrava mesmo, eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra, faz em mim, faça-se, vai fazendo ao longo da vida. Esse faça-se começa hoje e termina quando? Na porta do céu. É um faça-se, é um fazer, é uma abertura da vida, é um processo que dura para sempre. Deus vai fazendo em mim segundo a tua palavra. E aqui, por que Maria encontrou graça? Porque Maria era desapegada. Quando ela diz, faça-se segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, ela está abrindo a mão da dela. E a dela não era ruim. Existem para nós, irmãos e irmãs, caminhos maiores, diferentes. Deus não vem pedir a tua vontade porque a tua vontade é ruim. Deus vem pedir a tua vontade porque a tua vontade não é tão boa quanto a dele. Deus vem pedir a minha vontade e a sua vontade, não é porque Ele está chateado com a nossa vontade, Ele está até achando bonitinha. Ele é Pai, Ele é amor, Ele acha uma gracinha os nossos planos. Mas Ele vem pedir porque o dele é melhor para nós mesmos. Troca, me dá. Portanto, que Nossa Senhora hoje nos ensine isso também, né? Nossa vontade é boa. Se você é uma pessoa que anda com Deus, está longe do pecado, eu tenho certeza que as suas vontades, seus planos são bons, são louváveis. Mas a dele é maior, segundo a tua palavra, segundo o teu toque, segundo o teu desejo. E Maria ficou aqui sem vontade nenhuma, né, coitada? Mas acolhendo a vontade do Senhor. Portanto, irmãos e irmãs, nós que encontramos graça diante de Deus, nos alegremos, vençamos o nosso medo, entendamos que cruz e abacaxi para descascar é para quem é engraçado e não desgraçado. Pega que é tua, pega o que é meu, está tudo certo, tem nada de errado. Ninguém está injustiçado, nem sendo explorado. Nós estamos exercitando a graça que recebemos de Deus. E permitamos que os nossos impossíveis limites e ausências sejam lugar de um milagre, lugar de um presente, lugar de um toque. E isso não é desumano, é sobre-humano, é graça, é presente de Deus para a sua história e para a minha história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.